esse é o podcast Terra à Vista. Eu sou Tina Vieira. Eu sou Kise Magalhães. Nós somos duas jornalistas brasileiras que atualmente vivem em Lisboa. A gente criou esse podcast para te mostrar que o processo para vir morar em Portugal não é um bicho de 7 cabeças, mas precisa... planejamento. Hoje o nosso papo é com a Mônica Batista. Ela é uma das pouquíssimas pediatras brasileiras com especialidade reconhecida em Portugal. A Mônica é formada em medicina pela Unirio, é pós-graduada em imunoalergologia e é mestre em medicina pela Universidade Nova de Lisboa. E o que está acontecendo aqui em Portugal? Muitos dos bons médicos não estão aceitando mais o plano de saúde. Vovó tá vindo, quem tá vindo? Olha, traz isso, isso e isso, porque aqui não tem. Tem filas de espera de quase 1 ano para alguns exames e consultas e cirurgias. Ela está morando aqui há 8 anos e, graças ao boca a boca, virou uma espécie de referência entre as mães que buscam uma pediatra brasileira em Lisboa. Daquelas que estão acostumadas a atender o telefone de madrugada, que entende aquele nosso jeito meio desesperado brasileiro de ser. E a Mônica fez a gentileza de nos receber no consultório dela, no meio de uma agenda super apertada de consulta e plantão. E a Mônica começa a entrevista explicando o que é o PB4. O que é exatamente o PB4? O PB4 é um seguro, é um convênio Portugal-Brasil, que os portugueses fazem um parecido, que eu não tenho um outro nome que eu não sei, e os brasileiros fazem o PB4. Então, vocês fazendo no Brasil têm direito a ser atendido no serviço público. O que acontece com o serviço de saúde, de modo geral? Há sempre uma coparticipação, ou seja, tanto no plano de saúde como no público, exceção crianças a menos de 18 anos. Então, as crianças é gratuito, mas tem que ter o PB4. Tem que estar legalizado, tem que ser português. Se não, você paga como estrangeiro. E pagar como estrangeiro, como eu tive uma paciente que foi no hospital público e pagou 140 euros. Eu vi uma situação surreal uma vez. Uma senhora portuguesa foi ao hospital público que eu trabalhava, e com os 2 netos que tinham nascido na França, mas a mãe não tinha legalizado eles como portugueses, porque eram franceses. As 2 crianças pegaram varicela, catapora. Chegaram lá, a avó achou que não ia pagar nada, a criança não paga nada, né? Pela comunidade europeia. 120 euros cada criança. A senhora estava assim, furiosa da vida, mas... Isso é importante dizer, né? E ela é portuguesa, a avó é portuguesa, os pais da criança são portugueses, mas como não estava legalizado, Eu acho que esse é um dos mitos que precisa ser derrubado, né? Primeiro que a saúde, ela não é totalmente gratuita. Ela tem um custo, pode ser um custo mais baixo, sim, mas tem um custo, mesmo nos hospitais públicos, né? E nos centros de saúde, as consultas também são mais baratas do que na emergência. Então, assim, há uma graduação. Na emergência é mais barato, é mais caro. No centro de saúde é mais barato. Para a criança é de graça, desde que tudo organizado. Então, isso é um problema também para o imigrante ilegal. Tudo bem, esse objetivo é informar os brasileiros, mas nem todos os brasileiros têm um poder socioeconômico que permita que eles venham legalizados. Muitos chegam aqui, vão procurar emprego, aí vão ver e ficam pendurados ilegais e tal. Só que aí, na hora de uma confusão médica, como é que faz? E eles não pagaram... mas aí eles têm uma no CEF, que é o Serviço de Estrangeiro, né? Tem uma reunião no CEF para poder legalizar a situação. Vai haver essa dívida lá. Vai haver, vem cá, mas você está devendo não sei quantos euros no hospital. Desculpa, você não se aplica para ser residente aqui. E para esses pais que estão vindo com os seus filhos? As dúvidas. Porque eu, por exemplo, quando, né, eu acho que aqui você também passou por esse processo. Levei os meus filhos aos médicos antes de me mudar pra cá. Todos, vi a questão da vacinação. E os medicamentos? Trazem malas de medicamentos? Malas de remédio. Como é o que você diria para esses pais que estão nesse início de processo, que vão se planejar para vir pra cá, trazendo seus filhos? Eu acho importante. Vai ao médico de confiança, né? Tente achar uma indicação de algum médico aqui. Isso é a primeira coisa. Segundo, há muitas dúvidas, questões sobre o Programa Nacional, as vacinas, né? O Programa Nacional de Vacinação, em português, é bem completo, tá? Algumas vacinas não estão contempladas, e são a meningite ACWY, a rotavírus, a varicela,
a BCG, a febre amarela e a hepatite A e meningite B. Mas muitas dessas também não estão no Programa Nacional Brasileiro, tá? A meningite é a CWY, aqui em Portugal e no Brasil, a gente só faz no privado. A C simples é que tem no centro de saúde, aqui e lá. A rotavírus tem no centro de saúde lá, aqui é privada. A varicela é uma coisa curiosa. A varicela é só particular aqui e a Sociedade Portuguesa de Pediatria não indica a varicela, tá? Acha que é importante ter a doença porque dá imunidade permanente. Eu, particularmente, não sei se é porque eu tenho cabeça no Brasil, eu também morei no México, nos Estados Unidos também a gente lá também vacina. Eu discordo. Por quê? Você tem 3 filhos, fica 10 dias com a criança com varicela em casa. O outro aparece 15 dias depois, aí fica mais 10 dias. Aí o outro aparece, aí você fica 1 mês sem trabalhar, você perde o emprego. A febre amarela, se o paciente vai para a área endêmica, o centro de saúde, o médico manda, ou do centro de saúde ou particular, manda uma indicação e faz gratuito no centro de saúde também, mas são centros de saúde específicos que tem febre amarela. O ideal, então, Mônica, é que as pessoas saiam do Brasil já com o máximo de vacinas tomadas possível, sim, né? Se possível, sim. Entretanto, a meningite B, no Brasil, as clínicas de vacinação e os médicos particulares estão vendendo a R$800, R$900 e aqui custa €95. Quando você chega, enfim, dentro do processo legal, você chegou ao país, você vai procurar um centro de saúde que vai ser seu centro de saúde de referência, né? Explica um pouquinho como é que isso funciona. Eles querem saber se tem uma doença, né? Se as crianças estão vacinadas, para traçar um perfil desse imigrante que está chegando, né? Agora, o problema é o seguinte, os serviços de saúde públicos, às vezes, principalmente os centros de saúde, estão com muita falta de médico, né? Às vezes não tem médico atribuído. Eu fiquei 1 ano e pouco sem médico. Ou seja, eu estava cadastrada num serviço, no centro de saúde, mas não tinha médico atribuído. Então, ninguém sabia muito de mim, né, da minha família. Porque, teoricamente, isso tem a ver com a sua área de residência. Então, o seu centro de saúde precisa ser o da sua freguesia, que é como se fosse o seu grande bairro. Exato. Mas então, dependendo você não... do bairro... Então, no meu bairro, por exemplo, ele é muito cheio. Eu não tenho médico de família. Eu posso ser atendida, mas eles já me avisaram que eu jamais terei um médico de família porque lá é super lotado. Então, é assim, ela vai, tá com que é um atestado médico, não sei o quê. Ela tem um médico de recurso, que é um médico do dia, que tá ali meio para quebrar um galho das emergências todas e dos 100 médicos. E aí, isso também... Isso é ruim, porque não cria uma relação de... E aí, por isso que o imigrante muitas vezes procura um médico particular. Sim. Ele quer que a criança seja acompanhada por aquele pediatra, né? Você procura um clínico particular, você quer que tenha um clínico que saiba a sua história, né? Mônica, e aí essas crianças que chegam em Portugal e estão numa fase de adaptação, quais são as doenças que elas pegam mais comumente aqui? Não, olha, na verdade, assim, as crianças... Aqui é um país que tem as estações, né? E por ter as estações, temos, assim, algumas coisas. Na primavera, o pólen é seco, né? O ar é seco e os pólens ficam voando. Então, mais rinite, mais conjuntivite alérgica, mais bronquites e asmas, né? O inverno, as infecções respiratórias, né? Mas no calor, no verão, é um calor às vezes desgraçado, chega a passa de 40 vários dias, né? Então, desidratações, gastroenterites, varicela, nessa altura também nós estamos tendo muitas cataporas, né? Depende da estação. Uma questão interessante, assim, os medicamentos, né? Aqui, quando o paciente está legalizado, português e tal, alguns medicamentos têm uma coparticipação importante. Então, um antibiótico pode sair a 2, 3 euros. Em contrapartida, a apresentação pediátrica dos medicamentos não tem, nem todos têm. Exemplo, prednisolona xarope, que é um corticoide, não existe, né? Tem nos Estados Unidos, tem no México, tem no Brasil, aqui não tem. Temos que amassar o comprimido, dá para uma criança que tem uma crise de asma, que já está enjoada, tossindo, tomar um comprimido azedo, ou fazer o deflazacorte em gotas, que tem um gosto ruim.
Eu geralmente dou dicas quando os pacientes, façam assim meus pacientes, olha, vovó tá vindo, quem que tá vindo? Olha, traz isso, isso e isso, porque aqui não tem. Então não é exagero trazer aquela mala de medicamentos exagero, que a gente traz do Brasil. Não, é exagero sim. Vocês trazem coisa demais, pelo amor de Deus. Não, trazem coisa demais. Mônica, com relação a essa questão da alergia, a criança, com o tempo, ela vai se adaptando e vai ficando menos sensível a essa questão do pólen, a questão da mudança das estações? A climatização, sim, existe, a adaptação aos vírus, às bactérias do local. Agora, em relação à alergia, não. Alergia você não se adapta. Você tem que se tratar. O que eu sinto é as crianças que já tinham uma rinitezinha, mas que não se manifestava tanto, se manifesta mais. Uhum. E essa coisa de, não, vai se adaptando. Claro, nós estamos falando de crianças grandes, de 5 a 8 anos, já vem com aquele perfil imunológico. Não vai mudar, Não né? vai mudar. Mônica, vamos falar então do sistema de plano de saúde, porque acho que isso deve ser uma pergunta que te fazem muito. Todo dia, toda hora. Realmente. Vale a pena fazer? O que você responde quando te perguntam? Eu respondo essa pergunta dizendo que eu tenho plano de saúde para minha família. E aí, por quê? Porque me dá mais conforto para fazer uma cirurgia, um exame. Eu marco aonde eu quero, na hora que eu quero, com o médico da minha confiança, né? Vou dar um exemplo. Recentemente, meu filho precisou fazer uma cirurgia e ele foi no médico particular, não gostou, mas ele tinha sido atendido no hospital público que eu trabalho e optou por fazer nesse hospital porque gostou do médico. Eu trabalho nesse hospital há quase 7 anos e só conseguimos fazer a cirurgia quase 6 meses depois do que era previsto. Isso porque toda segunda-feira eu chateava a secretária da unidade. Ela já sabia, ela olhava a extensão e falava, fala, doutora Mônica. Porque houve uma desistência. Na segunda ela falou, teve uma desistência, o paciente está doente, não vai operar, dá para operar quarta? Aí eu liguei para ele e falei, olha, se você quer operar com aquele método, tem que ser quarta. Ele, tudo bem, vamos, entendeu? Tem filas de espera de quase 1 ano para alguns exames e consultas e cirurgias no plano de saúde. Exames também, né? Exames. Fila de espera para meu exame. marido foi engraçado. Foi um médico de família por uma situação que precisou, essa minha amiga, e ela pediu um exame. Marcou uma consulta no público. E aí, como ela conseguiu, a consulta chegou em 1 semana, super rápido no otorrino. Ele, tá mais fácil, eu vou no público. E foi. Chegou lá, ela pediu um exame. Ele foi marcar 1 ano e meio de espera. Como nós temos o plano de saúde, ele foi lá, ligou para um hospital particular, marcou aquele exame, em 15 dias estava com o resultado, voltou lá com a médica do público. Então, assim, te dá um conforto, entendeu? Essa situação é especificamente do centro de Lisboa, que tem uma população maior, ou a gente está falando de Portugal de maneira geral? Estamos falando de Portugal de maneira geral. Vou dar um exemplo recente que eu lembrei. Esse nosso parente de Braga, ele precisou fazer um exame complicado, uma tomografia, uma ressonância, já não me lembro bem. Não sei quantas semanas para esperar, não sei quanto tempo para fazer. A cirurgia é programada para daqui a 3, 4, 5 meses. E é uma doença, ele tem uma doença grave. Uma doença que 2, 3 meses pode fazer diferença. Ele tá ótimo, graças a Deus, mas assim, a gente não quer passar por isso. E o que está acontecendo aqui em Portugal? Um fenômeno que aconteceu no Brasil há 25 anos atrás, quando eu me formei. Muitos dos bons médicos não estão aceitando mais o plano de saúde, né? Porque acabam pagando muito pouco e por isso eu sempre recomendo. Veja um plano de saúde que tenha direito a reembolso. Ô, Mônica, uma outra coisa, o plano de saúde aqui é infinitamente mais barato do que no Brasil, né? Ele não, por isso, comparativamente... Porque ele tem uma coparticipação, tá? E o importante é você ver, porque existe uma coisa chamada plafond. Você tem até 10 mil euros para gastar, ou sei lá, 100 mil euros para gastar. Só que aí você tem um filho que ficou no CTI. Em 3 dias foi tudo. Você acaba precisando da rede pública. Uhum. Entende? Então, serve, eu acho, mas é por isso que tem que entender, porque no plano de saúde no Brasil, eu tinha paciente que queria fazer ressonância mensal, quase, anual, fazer a ressonância do corpo todo. Aqui, você vai gastar uma ressonância 200, 300 euros, com o plano, sei lá, dependendo. Com o plano. É caro.
Esse foi o ponto de vista sobre morar em Portugal da Mônica.